Olá, pessoal. Meu nome é Dianer Streloff. Eu sou farmacêutica e mestranda no programa de pós-graduação em Bioquímica e Bioprospecção e vou auxiliar vocês na parte prática desse semestre na disciplina de Bioquímica 1 com a professora Cristiane. Nesse momento inicial, eu gostaria de abordar com vocês alguns aspectos bem básicos, mas extremamente importantes, sobre os conceitos de espectrofotometria e métodos colorimétricos e também sobre a curva de calibração. Bem, os métodos colorimétricos, eles utilizam reações que dão soluções coloridas ao final da técnica, sendo a intensidade da cor produzida proporcional à concentração da substância que está sendo dosada ou quantificada. Esses métodos, eles são indicados para substâncias que solutos, né, que normalmente já são corados, ou para aqueles incolores, mas que são passíveis de adquirir coloração mediante reações químicas, né? Então, ao ajuste de adição de certos reativos. Tanto a espectrofotometria quanto a colorimetria são técnicas analíticas que visam determinar a concentração de uma substância pela medida da absorção relativa de luz em comprimentos de ondas específicos. Entretanto, a principal diferença entre essas duas é que a colorimetria ela utiliza um comprimento de onda fixo que está somente na faixa do visível. Então, a colorimetria são somente aquelas técnicas onde nós podemos visualmente observar a diferença de coloração. Já a espectrofotometria trabalha tanto nessa faixa do visível como também em outras faixas que não são visíveis ao olho humano, né? Como, por exemplo, uma das principais é a região do ultravioleta. Então, é uma faixa do espectro que o olho humano não é capaz de detectar. Então, essa é a principal diferença quando a gente fala de métodos colorimétricos, que são aqueles somente na faixa do visível, como dos métodos que utilizam então a espectrofotometria. Então, a espectrofotometria aí trabalha numa faixa, um comprimento de onda, né, maior, né, com uma variação maior dessa faixa. A espectrofotometria, pessoal, ela é uma das técnicas analíticas mais utilizadas para determinação quantitativa de espécies químicas, principalmente devido às suas amplas vantagens, como instrumentação síntese de baixo custo, e por isso, então, ela é amplamente aplicada. Assim, a gente pode afirmar que o espectrofotômetro é um dos principais equipamentos de leitura na área da bioquímica, tá? Sendo utilizado em inúmeras técnicas, que inclusive algumas nós vamos desenvolver ao longo do semestre, então posteriormente. Se vocês, por exemplo, pegarem também um laudo de análises clínicas, cada análise é demonstrado ao lado, né, então, o método analítico empregado, e vocês vão poder observar que a espectrofotometria ela está amplamente presente nesses laudos, ali como método descrito. Então, como exemplos, a gente pode citar dosagem de glicose, triglicerídeos, colesterol, enzimas, né, também muito importantes, e muitos outros, né. Então, isso já demonstra para nós, né, a grande importância da espectrofotometria na área da bioquímica. Aqui eu trouxe para exemplificar para vocês a faixa do espectro eletromagnético, demonstrando a região do visível que inicia em torno de 380 nanômetros e vai até mais ou menos 780 nanômetros. Nessa faixa, né, de comprimento de onda, que é chamada de faixa do visível, nós conseguimos enxergar, por exemplo, a diferença de coloração entre um tubo mais e outro menos concentrado, né? Caso a nossa substância de interesse absorva luz no espectro do visível, né? Nessa faixa. Porém, o espectrofotômetro ele consegue também então medir a absorvância de luz em um comprimento abaixo, né, da faixa do visível, que é onde a gente chama de região do ultravioleta. Então são esses comprimentos de onda menores aí que aproximadamente 380 nanômetros. Nesse caso, se a gente faz uma técnica, né, que a substância de interesse absorva a luz nessa faixa do UV, não é possível observar, né, a olho nu, né, ao nosso olho humano,
uma diferença de concentração entre os tubos, né? Por exemplo, porque a nossa visão observa apenas comprimentos de onda na faixa do visível. Então, aí a gente vai ver a diferença somente na hora que inserir, né, o conteúdo dos tubos no espectro para leitura. Vamos ver agora, então, um pouco sobre os princípios básicos que regem a espectrofotometria. Bem, um estudioso chamado Beer observou pela primeira vez uma relação existente entre a transmissão de luz e a concentração do meio onde incide o feixe de luz. Assim, ele criou uma teoria em que ele descreve que a absorção da luz é proporcional à concentração do soluto na solução. Isso significa, pessoal, que quando um feixe de luz incide sobre uma solução, parte dessa luz vai ser absorvida e que é como se fosse retida, né, entre aspas, e outra parte meio que ultrapassa a solução, que é o que nós chamamos de luz transmitida. Então, parte é absorvida, da luz incidente é absorvida e parte é transmitida. Nesse sentido, a lei de Beer nos diz que existe uma relação entre a concentração da solução e o feixe absorvido, sendo que quanto mais concentrado, mais luz vai ser absorvida e menos luz vai ser transmitida. Alguns anos depois, um outro estudioso chamado Lambert observou a relação entre a transmissão de luz e a espessura da camada do meio absorvente, criando assim a lei de Lambert, que nos diz que a intensidade de luz transmitida decresce com o aumento da espessura do meio. Assim, a gente, por exemplo, né, se tiver uma solução de uma espessura de 1 centímetro e eu tiver um valor de luz transmitida, quando eu tiver a mesma solução, só que em uma espessura de, por exemplo, 2 centímetros, eu vou ter somente a metade da luz transmitida. Então, ele observou isso e, através, então, de fórmulas, eles descreveram o que vem a seguir. Então, a espectrofotometria é justamente a fusão dessas duas leis, né, desses dois estudiosos, que é denominada Lei de Lambert-Beer. Né? Ela é a principal lei que rege a espectrofotometria, e com base nisso foram criadas então essas fórmulas matemáticas que são aplicadas para então relacionarmos a absorvância da luz da solução com a concentração da substância que se deseja quantificar. Então, nós temos aqui que a absorbância em um comprimento de onda fixo é igual ao coeficiente molar, que é uma constante descrita por esses pesquisadores, né, pela lei de Lambert-Beer, que é então uma constante, é um número que sempre vai ser presente, né? Ele não vai se modificar de acordo, né, com, por exemplo, a absorbância, são todos fatores variáveis. A constante é fixa. O C aqui representa na fórmula a concentração em mol por litro e o I representa então o comprimento. Também nós temos aqui uma imagem para exemplificar, e aí essa outra fórmula é somente uma adaptação, tá, dessa primeira. Então, essa fórmula também equivale a esta segunda. Então, a absorbância igual ao logaritmo de I0, que representa o feixe incidente, divididos pelo IT, que é o feixe transmitido. Então, a absorbância também é igual à equação, né, logarítmica do feixe incidente, da quantidade do feixe incidente, divididos pela quantidade do feixe transmitido. Até agora, pessoal, a gente tem falado bastante sobre a absorbância, mas a gente tem que pensar também na importância, né, da transmitância, falar sobre a transmitância. Então, se a gente sabe que a absorbância é igual ao logaritmo de I0 sobre IT, a relação inversa, então IT sobre I0, é denominada transmissão, ou também, né, que é um sinônimo, transmitância, sendo representada essa por T%. E aí, né, com essa relação, se desenvolveu a outra equação, que é A de absorbância igual ao logaritmo de 100
divididos por T%, ou seja, divididos pela transmitância. Então, só para reforçar esses termos, pessoal, a absorbância ela se refere, né, à quantidade de luz que é absorvida pela solução quando um feixe de luz incide sobre ela. E a transmitância se refere à quantidade de luz que é transmitida quando esse feixe incide sobre a solução, ou seja, é a quantidade de luz que consegue passar pela solução sem ser absorvida e chega, então, digamos que até o outro lado da solução. E aí, quando a gente pensa no espectro, é essa quantidade de luz, então, que consegue passar pela solução que vai ser detectada pelo equipamento. Bem, pessoal, então falando sobre equipamento, vamos ver então agora os componentes básicos de um espectrofotômetro. Nós temos aqui nesta imagem representado, inicialmente, temos a fonte de luz, que é a produtora de energia radiante. Aqui, posteriormente, temos o colimador, ou também chamado dispositivo de focalização. Ele transmite, então, o intenso feixe retilíneo de luz. Após, nós temos o monocromador ou prisma, que é utilizado na resolução da radiação emitida pela fonte luminosa e os seus vários comprimentos de onda. Em seguida, nós temos um dispositivo para um seletor de comprimento de onda, ou fenda. Ele vai então selecionar o comprimento de onda desejado. A seguir, então, nós vamos ter a cubeta contendo a solução da amostra, então é aqui onde nós vamos inserir a nossa amostra. A seguir, nós temos uma célula fotoelétrica, que funciona, né, como um detector. E, posteriormente, nós vamos ter, então, o galvanômetro, que vai registrar a intensidade da energia captada pelo detector. Bem, então quando a gente faz a leitura de uma amostra desconhecida, nós vamos ter uma absorbância, né? A gente vai fazer a técnica, tem uma absorbância, só que a gente precisa de algo que a gente possa comparar essa nossa. Como que a gente vai descobrir, né? A concentração dessa nossa amostra desconhecida. Para isso, a gente precisa utilizar a dosagem, a quantificação de uma solução conhecida, de uma solução com concentração conhecida, ou seja, uma solução padrão, que a gente chama solução padrão. Só que se a gente utilizar somente um ponto, pode ser que, ou a nossa pipetagem, né, se não for extremamente precisa, um ponto só não é suficiente para a gente comparar. Por isso que a gente precisa fazer uma curva. Tá? Então a gente escolhe ou já vem na técnica, só para a gente realizar então os pontos já bem definidos, a gente vai fazer uma curva de calibração, ou também conhecida como curva padrão, utilizando então vários pontos diferentes, né, crescentes, para fazer realmente uma curva, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, relacionando a absorbância, né, a absorbância do padrão, leitura obtida pelo espectrofotômetro, com a concentração do padrão. Então, se nessa solução bem conhecida já, de uma concentração conhecida, nós temos como relacionar com a absorbância, assim vai ser possível depois a gente descobrir a concentração da nossa amostra desconhecida. Nós podemos, além de usar a curva de calibração, utilizar também um fator de calibração. Eles são bastante semelhantes, a gente pode obter os dois, né? É só uma forma diferente de representar. O fator de calibração, a gente vai mais fazer um cálculo e ao final obter somente um fator pelo qual a gente vai multiplicar a absorbância da nossa amostra. Tá? Então varia de acordo com a praticidade, né, com a forma que a gente quer utilizar, mas os dois podem ser utilizados. O fator de calibração, então, ele é calculado dividindo a concentração do padrão pela absorbância desse padrão. Então, a absorbância vai ser o resultado que o espectrofotômetro vai nos dar e a concentração do padrão a gente já vai ter calculado. Como eu falei para vocês, em uma curva a gente precisa utilizar no mínimo
3 pontos, tá? De preferência mais 4, 5 pontos para fazer uma curva bem, bem sensível, bem confiável. Mas aqui, por exemplo, a gente poderia utilizar 3 pontos em uma curva. Aqui eu coloquei algumas absorbâncias, inventei, né, algumas absorbâncias, só para exemplificar para vocês. Se a gente tem a concentração conhecida em miligramas por ml de 0,025, 0,05 e 0,075 de uma solução padrão, e nós obtermos essas absorbâncias, é possível a gente, empregando essa fórmula de fator de calibração, concentração do padrão divididos pela absorbância do padrão, a gente vai obter um fator de calibração para cada um destes pontos da curva. Mas como vocês podem ver, eles têm variação, né? Eles não nunca a concentração e a absorbância vai dar exatamente o mesmo fator de calibração, justamente por todos esses erros, né, que podem estar associados no momento da gente fazer uma técnica, que são erros normais, são intrínsecos, né, e muito difíceis de serem totalmente eliminados. Então, a gente vai ter 3, por exemplo, fatores, e a gente vai calcular um fator médio, dividindo o FC1, somando, né, o FC1, FC2 e FC3, e se a gente tivesse mais, né, um N maior, a gente somaria todos e dividiria pelo número dos fatores. Então, aqui, por exemplo, somaria esses 3 FCs e dividiria pelo número 3. Assim, a gente vai obter um fator de calibração médio e pode multiplicar, então, esse fator pela absorbância da nossa amostra desconhecida. Assim, a gente vai obter a concentração da nossa amostra desconhecida. Tá? Então, aqui eu coloquei como um exemplo. Se a gente tiver uma amostra desconhecida com absorbância de 0,410, qual a sua concentração? Então, se vocês quiserem fazer para testar, deixo aqui, né, como um pequeno exercício. E para auxiliar vocês a visualizarem isso melhor, eu gravei então, como vocês podem ver agora posteriormente, um videozinho, né, uma pequena simulação de uma aula prática para demonstrar para vocês tanto a utilização do espectrofotômetro, como também a realização de uma curva de calibração, tá? No vídeo a seguir, então. Pessoal, só para vocês visualizarem mais de perto, nessa região, então, a gente vai ajustar o comprimento de onda, então nós podemos aumentar ou diminuir o comprimento de onda. E aqui no espectro nós temos algumas funções. Essa primeira é o MOD, então no primeiro pontinho nós temos a transmitância, neste ponto. Se nós apertarmos o botão, ele vai para a absorbância. Isso eu vou explicar em seguida para vocês. Para a gente zerar o equipamento, nós temos que zerar a transmitância e a absorbância. Quando nós quisermos zerar a transmitância, então nós vamos selecionar no primeiro e 0% transmitância, vamos apertar este botão. Em seguida, vamos zerar a absorbância, mudando aqui para absorbância, e neste terceiro botão vamos zerar a absorbância. Bom, pessoal, então eu já ajustei o comprimento de onda do equipamento. Nesse caso eu coloquei 595 nanômetros, pois posteriormente eu vou mostrar para vocês a curva de calibração para dosagem de proteínas, e nessa técnica se utiliza então uma leitura de 595 nanômetros. Após a gente colocar o comprimento de onda adequado, o primeiro passo vai ser então zerar a transmitância do equipamento. A cubeta para zerar a transmitância, ela já está sempre dentro do equipamento e ela é toda preta, vou mostrar para vocês, e ela possui os 4 lados foscos, tá bem? Então ela não permite a passagem de luz, ou seja, quando a gente coloca essa cubeta no espectro e colocamos para ler então a transmitância, 0% de luz vai ser transmitida, pois 100% da luz vai ser absorvida nessa cubeta de 4 lados foscos. Então, a gente insere a cubeta no equipamento, vai estar então no primeiro ponto ali de transmitância e a gente vai apertar 0% transmitância.
Deu. Agora o equipamento já está mostrando 0% de transmitância com esta cubeta. Agora, então, a gente vai partir para zerar a absorbância do equipamento. Bem, pessoal, então para nós zerarmos a absorbância do equipamento, nós temos que observar primeiro o volume final da nossa técnica, porque existem cubetas de diferentes volumes e também de materiais diferentes. Em relação aos materiais, nós podemos ter cubetas de quartzo, de vidro ou de plástico. Dentro, dos volumes, nós podemos ter cubetas de 3,5 ml, cubetas de 1,5 ml, até cubetas de 150 microlitros, tá? Existem vários tipos de cubetas e aqui eu vou exemplificar e explicar para vocês algumas. Nesse caso aqui, eu mostro para vocês uma cubeta de vidro. Ela possui os 4 lados lisos, tá bem? E ela é de 3,5 ml. Essa é a bem pequena, mas ela também é de vidro. Ela possui somente 2 lados lisos. E aí o feixe de essa cubeta, ela é utilizada para técnicas que possuem um volume final bem pequeno. E a gente precisa sempre cuidar que o volume da nossa técnica, quando a gente passa para uma cubeta, ele não pode ser inferior a pelo menos a metade, da cubeta. Porque se a gente colocar a nossa solução final para ler no espectro e ela der bem pouquinho, só, por exemplo, até aqui abaixo, dessa linha média da cubeta, que é onde possivelmente o feixe de luz incida, o feixe de luz vai incidir no vazio, Então ele não vai pegar a região da solução, que é a região onde a gente quer analisar, as substâncias solúveis presentes na nossa solução final. Bem, aí nas cubetas de plástico nós temos as maiores, de 3,5 ml, que elas possuem 2 lados lisos para incidir o feixe de luz e 2 lados ondulados, tá bem? Esses lados ondulados servem apenas para manuseio da cubeta, então a gente pega ela pela lateral e evita tocar com os dedos nas regiões lisas, porque justamente quando a gente insere a cubeta é por onde vai passar, incidir, o feixe de luz. Então nós não podemos, até mesmo uma digital ou então um líquido que esteja escorrendo pela cubeta, isso tudo vai interferir sobre o feixe de luz, sobre a absorbância e transmitância do feixe de luz. Então a gente precisa sempre, se escorrer para o lado de fora, se a gente acabar tocando nessa região, a gente precisa sempre vir com um papel, e limpar essa região. Depois a gente olha contra a luz e verifica se realmente ficou bem transparente para a gente depois colocar e ler no equipamento. Bom, aí nós temos cubetas para volumes um pouco menores, essa aqui para 1,5 ml e depois as bem pequenininhas que eu já mostrei para vocês. Então, escolhido, nesse exemplo que eu vou mostrar depois para vocês, de curva de calibração para dosagem de proteínas, nós temos um volume final de 2,5 ml, então eu vou escolher essa cubeta de 3,5, com 2 lados lisos e 2 lados ondulados. Geralmente se zera a absorvância do equipamento com água, que é uma solução onde não existem substâncias que vão para a gente não ter substâncias que vão interferir no nosso equipamento. Só que nós precisamos sempre observar o que pede a técnica, porque em alguns casos se utiliza na técnica reagentes de cor, e aí eles mesmos já vão ter uma absorvância. E como a gente precisa descontar para que essa coloração do próprio reagente não interfira na dosagem, na quantificação da substância de interesse, nós precisamos então zerar com esse reagente. Tá? Nesse caso, é um exemplo da técnica. Nós temos aqui o nosso reagente da técnica, é o azul de Comassi, um reagente de Bradford. Então ele possui uma coloração bem escura, então nós vamos zerar o equipamento com vamos fazer o branco da técnica com este reagente. Então, pessoal, para nós fazermos o branco dessa técnica, zerar a absorvância do equipamento, nesse caso, seguindo o protocolo da técnica, nós vamos pegar então um tubo que já está identificado como branco
e vamos pipetar 50 microlitros de água e 2,5 microlitros do reagente azul de Comassi, que é o reagente de Bradford. Isso, né, como a gente sabe, né, na água não tem nada de amostra, então é por isso que a gente utiliza a água para zerar a absorvância do equipamento. Aqui eu estou utilizando uma pipeta de 1000 microlitros ou de 1 ml, pipetei 2 vezes 1000 microlitros e agora eu vou pipetar mais 500 microlitros do azul de Comassi no tubo branco. A gente utiliza um vórtex para homogeneizar e vamos então zerar a absorvância, utilizando essa cubeta de 3,5 ml. A gente transfere, tá? Fica mais ou menos numa altura em que o feixe, né, vai incidir tranquilamente, não ficar abaixo, né, da faixa de leitura. A gente seca só para que fique bem transparente mesmo. E vamos colocar então o equipamento com os lados lisos nesse sentido e os ondulados nesse sentido, pois o feixe de luz ele passa do equipamento daqui para cá. Então aqui sai o feixe de luz e aqui o feixe transmitido é recebido. Vamos fechar, selecionar a absorvância e apertar no terceiro botão do espectro 0% absorvância. Agora o equipamento já está zerado e a gente pode fazer a nossa curva de calibração. Bom, pessoal, então para nós fazermos a nossa curva de calibração, a gente vai utilizar 3 tubos diferentes que vão estar em duplicata. Duplicata significa 2 tubos onde vai ser pipetada exatamente a mesma quantidade, né? Exatamente os mesmos volumes. Isso porque toda pipetagem que a gente faz pode ter algum erro associado. Então, as leituras, mesmo que a gente cuide para pipetar, elas quase nunca vão ser exatamente iguais depois no espectro. Mas para a gente ter um controle melhor, né, da técnica, nós fazemos no mínimo sempre em duplicata. Pode ser feito em triplicata, por exemplo, tranquilamente. Nesse caso, vamos fazer 2 tubos de cada concentração, então. No tubo 1, vai ser pipetado 10 microlitros de solução padrão de proteínas. Nesse caso, nós vamos utilizar a solução padrão de albumina de 1 mg por ml. No tubo 1, então, vamos pipetar 10 microlitros dessa solução padrão e 40 microlitros de água para completar o volume de 50 microlitros. No tubo 2, nós vamos pipetar 25 microlitros de solução padrão e 25 microlitros de água. E no tubo 3, vai ser então o tubo mais concentrado, nós vamos pipetar somente 50 microlitros da solução padrão e nada de água. Depois de pipetar então a água e a solução de albumina, eu vou pipetar para vocês 2,5 ml do reagente de Comassi, tá? Do reagente de Bradford. Então, após isso, eu volto aqui para mostrar para vocês. Bom, então todas as quantidades dos reagentes já foram pipetadas, já foi homogeneizado no vórtex e essa etapa é bem importante porque nós precisamos que toda a quantidade de amostra de proteínas reaja com o reagente de Bradford. Então, nós precisamos homogeneizar bem para que todo o conteúdo do tubo entre em contato com o reagente. Após, então, passar no vórtex, a gente dispara o cronômetro e para essa técnica é recomendado 10 minutos. Então, nós vamos aguardar 10 minutos e posteriormente realizar a leitura no espectro. Bem, pessoal, então nós vamos agora fazer a leitura da nossa curva de calibração. Aqui no equipamento ainda está com a solução branco, então vocês podem observar aqui que o espectro está totalmente zerado, né, todo 0,000. Nós vamos então retirar o branco e nós sempre devolvemos para o tubo caso aconteça de faltar luz ou o espectro se desligar. Então, para a gente sempre guardar as amostras caso ocorra algo
a gente pode sempre reiniciar a leitura, senão a gente precisa fazer toda a técnica de novo, né? Nós lavamos com água destilada a cubeta antes de inserir cada nova amostra, tá? Para evitar então interferências. A gente seca a cubeta e vamos então colocar a amostra 1 da curva de calibração. A primeira leitura, eu acho que está um pouquinho ruim de visualizar para vocês, mas deu 0,221. Agora a duplicata do ponto 1 da curva de calibração. 0,216. Vocês podem perceber, gente, que a duplicata ela nunca vai ficar exatamente igual, é muito difícil, né? Só se é uma pipetagem extremamente precisa e a gente também depende da calibração da pipeta. A pipeta tem que estar bem calibrada para que a pipetagem seja o mais perfeita possível, né? Mas é muito difícil os duplicatas serem iguais. Mas então esse ponto, esse nosso primeiro ponto da curva de calibração foi este. Então 0,221 a primeira absorbância e 0,217 a segunda duplicata. Vamos lavar a cubeta, secar e colocar então o ponto 2 da curva para a leitura. Zero 504 e agora a duplicata do ponto 2 da nossa curva. Zero 510. De novo lavar a cubeta. E ler agora então a primeira duplicata do ponto 3 da curva. 0,882. E a duplicata do ponto 3, 0,870. Bom, pessoal, então essas são as nossas leituras das absorbâncias da nossa curva de calibração. Eu queria mostrar também para vocês que agora a gente já tem, né, os quantitativos, mas a gente também pode observar diferenças na própria coloração. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3. Esse reagente de Comassi, né, ele fica um azul mais intenso conforme quanto maior a quantidade de proteína na amostra. Então vocês podem observar que no ponto 1 a gente tinha uma menor quantidade de proteína, depois eu vou mostrar os cálculos para vocês, mas no ponto 1 nós tínhamos 0,01 miligramas de proteína, no ponto 2 0,025 miligramas de proteína e no ponto 3 0,05, então sendo o ponto 3 mais concentrado, né, com uma quantidade de proteína maior, também é o ponto que fica um azul mais intenso nessa técnica, tá? Uma coloração azul mais escura. Seria isso então, pessoal.
Então aqui, pessoal, eu trouxe parte da técnica, né, aqui com as quantidades pipetadas, que também foram faladas, né, durante o vídeo. As quantidades nos volumes de albumina, da solução de albumina, que é a solução padrão, de 1 mg por ml, quantidade de água e do reagente azul de Comaci. Aqui já está calculado a quantidade em miligramas de cada ponto da curva, tá? Mas 0,01 para o ponto 1, 0,025 para o ponto 2 e 0,05 miligramas para o ponto 3. Mas aqui ao lado está o cálculo certinho, tá? De como chegar nessas concentrações dos pontos, né? Nessas quantidades em miligrama. Se a gente sabe, né, que nessa solução de padrão de albumina nós temos 1 miligrama de albumina por 1 ml de solução, nós fazemos uma regra de 3 simples, de acordo com a quantidade que foi pipetada. Então, se em 1 miligrama eu tenho 1 ml, né, se em 1 ml eu tenho 1 miligrama, então em 0,01 ml, ou seja, 10 microlitros, que foi a quantidade pipetada de albumina no tubo 1, nós temos 0,01 miligrama de albumina. No tubo 2, nós tivemos 0,025 ml, ou 25 microlitros, pipetados no tubo 2 dessa solução padrão, chegando então pela regra de 3 na quantidade de 0,025 miligramas de albumina. E no tubo 3, a mesma coisa, 0,05 ml ou 50 microlitros, que foi a quantidade pipetada no tubo 3, chegando à quantidade de 0,05 miligramas de albumina no tubo de ponto 3 da curva. Assim, pessoal, eu utilizei aqui a média das absorbâncias obtidas, então, conforme falado no vídeo, essas foram as absorbâncias, né, no ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Mas como a curva, né, ela foi feita toda em duplicata, nós temos duas absorbâncias, por isso a gente precisa sempre calcular a média, né, para chegar no ponto médio de cada ponto da curva. Então, o ponto 1, nós temos uma absorbância média de 0,219, no ponto 2 da curva 0,507 e no ponto 3 0,876. Então, eu coloquei no Excel, né, as absorbâncias relacionadas com a concentração de albumina nas amostras, e ela gera para nós, então, a nossa curva de calibração, como vocês podem ver. Claro que, conforme eu falei para vocês, né, algum e outro erro sempre vai haver, então por isso que os pontos quase nunca ficam exatamente sobre a linha, né, mas vocês podem ver aqui que se aproxima bastante, né, daquela curva que a gente viu no início, que é uma curva ideal de calibração. Tá? E aqui para exemplificar o cálculo do fator de calibração, no caso também dessa técnica. Aqui as mesmas absorbâncias médias demonstradas no slide anterior, tá? E aí a gente vai aplicar esse cálculo do fator de calibração. Então, a gente vai calcular o fator de calibração do ponto 1 da curva, dividindo a concentração de 0,01 pela absorbância média do ponto 1, chegando a um fator de calibração número 1 de 0,046. Aqui, desculpa, ficou FC1, mas é FC2, tá? É referente ao ponto 2 da curva. 0,025 seria a concentração, né? 0,025 miligramas, divididos por 0,507, que é a absorbância média do ponto 2, chegando a um FC2 de 0,049. E o FC3, referente ao ponto 3 da curva, dividindo a concentração de 0,05 miligramas por a 0,876, absorbância do ponto 3, chegamos a um FC3 de 0,057. Então, nós temos três fatores de calibração e vamos calcular, então, o fator de calibração médio, que, somando esses três fatores, dividindo por 3, chegamos ao resultado de 0,051. Então, nesse exemplo da prática, pessoal, esse seria o nosso fator de calibração médio.
E se a gente tivesse agora alguma amostra desconhecida, né, de concentração desconhecida, nós iríamos multiplicar este fator pela absorvância da nossa amostra. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido e podem trazer as suas dúvidas para mim, tanto né, de forma através do e-mail, né, com a professora Cristiane, que ela vai passar meu contato, como também nos nossos próximos encontros, que a gente espera que seja presencial, né, em breve. E encontro vocês então, tá bem? Até mais!